Meus irmãos, eu convido a todos a ficarmos em pé. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Olha que interessante. Por que duvidar? Essa noite, dia 21 de janeiro de 2024, talvez a gente vem para um culto e tem tantas situações. E a minha pergunta é: por que duvidar? Como nós cantamos, está tudo balançando, o barco está querendo afundar, mas Jesus vai dizer assim: olha, no mundo nós vamos ter aflições. É natural que isso aconteça, mas a Bíblia vai dizer: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria que você lesse comigo parte dessa história de amor em Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 11. É sério, esse versículo, essa passagem é uma passagem muito conhecida. E que nessa noite nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Cristo que foi morto e ressuscitou, que ressurgiu. Filipenses 2, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Oh, aleluia. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra. Oh, papai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor não teve por usurpação, mesmo sendo Deus, Pai. Obrigado pelo sacrifício do Senhor na cruz. Obrigado porque o véu foi rasgado, estamos na Tua presença, papai. Obrigado porque, por mais que o inimigo venha querer subestir contra a sua igreja, Pai, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que nessa noite eu te convido você a louvar o Senhor de todo o seu coração, porque o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu te convido a você a exaltar Ele nessa noite. Oh, aleluia, a presença do Senhor é real. Você não sabe a batalha espiritual que está acontecendo nesse momento, mas uma coisa é certa: Ele se faz presente, e essa noite vai ser uma noite memorável, uma noite inesquecível, porque Ele está aqui e Ele há de operar para o louvor e para a glória do nome dEle. Eu te convido a adorar o Senhor de todo o seu coração. Eu te convido você a exaltar o nome do Senhor, aquele que tem um nome acima de todo nome. Que os louvores nessa noite você possa se derramar na presença do Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Com o mesmo sentido do Espírito Santo, com o mesmo mover do Espírito Santo, possamos declarar essa noite que Ele venha reinar sobre nós,
que Ele venha reinar sobre as nossas vidas, que possamos entregar a Ele toda a nossa vida, todo o nosso ser, para que haja lugar dentro do nosso coração, para que haja o manifestar dEle nas nossas vidas, para que possamos entregar os nossos sonhos, para que possamos entregar as nossas vidas, para que possamos render ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, para que possamos fazer com que a luz dele a gente consiga refletir, para que as outras pessoas também vejam que dentro de nós habita o Todo-Poderoso, que dentro de nós há algo que ninguém tem, porque Ele escolheu a nós, e que através de nós possam ver quem é Cristo aqui na terra. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor essa noite de todo o nosso coração. Porventura precisa de uma oração por saúde, ou você quer representar alguém que precisa de receber uma oração, eu queria convidar você a vir aqui à frente, mas preste atenção num negócio interessante. Tiago, capítulo de número 5, eu vou ler aqui. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, vai dizer o seguinte. Vou ler o versículo 15 e 16. Perdão, 14, 15 e 16. Tiago 5, 14 diz: entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Você pode repetir comigo essa última parte? A oração do justo é melhor essa daqui, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu gosto dessa versão, inclusive. Por isso que eu quero fazer você um desafio.
Jesus Cristo de Hebreus 13, versículo 8, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele curou antes, ele pode curar nessa noite. Eu sei que hoje é uma noite especial e diferente. Por isso que eu queria convidar você para vir à frente e orarmos. E nós vamos estar ungindo. Eu queria chamar aqui a pastora Sheila, vai estar aqui à frente. Os intercessores, por gentileza, também estejam nos ajudando aqui em oração. Noite de batalha espiritual. Meus irmãos, o azeite não tem poder nenhum. É sério. Quem tem poder para curar é Deus. Mas isso aqui é como diz a própria palavra do Senhor, nós vamos estar ungindo e apresentando a vida dos nossos irmãos. Agora, para que nós possamos fazer como diz a palavra do Senhor, com ordem e decência, eu queria chamar os que precisam de cura, que fiquem à minha direita, por gentileza. E se há alguém, porventura, que queira apresentar suas causas impossíveis também, fica à nossa esquerda, para a glória de Deus. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado é o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor e toda adoração. Declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. E aqui estamos, Deus, diante do Teu altar, com a certeza, Senhor, de que Tu estás com os Teus ouvidos, Senhor, inclinados para ouvir o clamor dos Teus filhos. Que Tuas mãos, Senhor, estão estendidas sobre cada um, Senhor, sobre cada família aqui representada. Deus, sabemos, Pai, que Tu já levaste contigo na cruz do Calvário, Senhor, todas as nossas dores e enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor amado, neste momento, Paizinho querido, operar milagres e maravilhas, Senhor. Porque, Deus, como nós lemos, Senhor, na Tua palavra, e vemos, Deus, os Teus milagres acontecendo, Senhor, nós cremos, Pai, que Tu estás em nosso meio. Nós podemos sentir, Pai querido, a Tua presença. Nós podemos sentir, Senhor, o Teu tocar. Porque a Tua palavra diz que onde há dois ou mais reunidos em Teu nome, Tu se faz presente. E aqui estamos, Deus querido, como família, Senhor, como Teus filhos, Paizinho querido. Nós estamos aqui, Senhor, que não é outro lugar, senão a casa de oração, onde nesta noite, Senhor, viemos buscar não somente a Tua presença, mas viemos buscar, Paizinho querido, os Teus milagres, Senhor. Viemos buscar, Paizinho querido, cura, Senhor, para a alma, para o corpo, Senhor. Cura para o espírito, Deus. Cura para as nossas emoções, Senhor. Aqueles, Deus, que estão, Senhor, representando alguém que está em um hospital, Pai, que Tu possas adentrar agora naquele lugar. Que Tu possas tocar, Senhor, repreendendo todo mal em nome de Jesus. Que os olhos, Senhor, possam ver o Teu operar, Paizinho querido. E que eles não acreditem, Senhor, mas que eles possam sentir a curiosidade de perguntar o que aconteceu. E nós diremos em alto e bom som: é o Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e que um dia virá buscar a sua igreja, para juntos, Senhor, irmos morar, Paizinho querido, contigo para todo sempre. Onde, Paizinho querido, sabemos, Deus, que as nossas dores, Senhor, se findará, Pai. Sabemos, Paizinho querido, que no lugar que Tu estás preparando para nós, Senhor, teremos nova vida, Deus. Não há choro, Paizinho querido. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, Teus filhos sejam tocados, Pai, de forma grandiosa. Que nesta noite, Paizinho querido, os Teus filhos possam verdadeiramente, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, e responder: eis-me aqui, Pai. Aqui estou, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nós viemos aqui, Senhor, porque sabemos, Pai, que iremos sair daqui de forma transformada. Nós viemos, Senhor, a este
neste lugar, Pai, porque o Teu Espírito nos conduziu até aqui. E nós estamos aqui diante do médico dos médicos, estamos aqui diante do nosso advogado, estamos aqui diante do nosso juiz, estamos aqui diante do Deus que ouve o nosso clamor, porque a Tua palavra diz que Tu, Senhor, és o mesmo ontem, Tu não muda, Pai, Tu és imutável, Paizinho querido. Oh Deus, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Bendito é o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, glorificado é o Teu nome, Pai. Aleluia, Senhor. Passeia, Pai, entre nós, Senhor. Passeia, Deus, entre o Teu povo, Senhor, no meio da Tua igreja. Oh, glória e cantarabaraxuri, andaraias. Queremos, Senhor, o Teu nome engrandecer. Aleluia, Jesus. Louvado é o Teu nome. Engrandecer-te, o Teu nome em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Mas só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deixar o ADN de Deus, os irmãos podem sentir na nossa igreja. Todas as quartas-feiras, às 14 horas, ou seja, tem um tempinho bacana, né? No meio da semana, no meio do dia, mais ou menos, nós vamos estar postando partes do culto, talvez até o culto completo. Aqui é a equipe da multimídia aqui, né? Abençoada pela vida da irmã Rosa, estão fazendo um trabalho excelente. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de assistir, mas nós tivemos parte do nosso culto no último domingo. Alguém assistiu aí? Alguém viu? Então, só para a gente ver. Quem não sabia que nós estamos com essa plataforma, amém. Então você pode ser abençoado. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer lá em Marcos 16 que assim, ó, ide por todo mundo. Você consegue ir agora lá em Portugal? Mas você conhece alguém que está lá em Portugal? Sim. Se você não pode ir, você pode mandar a mensagem. Paulo fazia isso, eu estava conversando com a pastora Sheila. Paulo, ele fazia live, sabe como? A igreja de Tessalonicenses, escrevo. Já observou? Ou seja, assim como naquela época a mensagem era encaminhada por cartas, você também pode ser um anunciante do Evangelho através das redes sociais. Quantos aqui aguardam ansiosamente a vinda de Jesus? Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Eu também, viu? Eu nem sei se o culto vai acabar aqui ou se daqui a pouco nós vamos ter uma ceia lá no céu. E sabe quando isso vai acontecer? Diz a palavra do Senhor, quando o Evangelho for pregado a toda criatura. E você pode ser um canal de bênção, ó. Você fala assim, olha, vê esse vídeo que legal. Põe um vídeo bacana, você vai ser abençoado. Então você seja um canal de bênção para que nós possamos ser um anunciante do Evangelho. Amém? Então não se esqueça, às quartas-feiras, às 14 horas, nós temos essa bênção para a glória de Deus. Amém? Então vamos... É possível? Quem sabe fazer o Coríntios, capítulo de número 9. Salmo capítulo de número 9, nós vamos ler até
só para ver se estão espertos. Bom, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 6 até o versículo 11. Vou ler um pouco extensivo. Hoje, a Providência está sendo honrado em falar sobre a semeadura. Diz Paulo aos Coríntios o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Preste atenção, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a obra. Como está escrito, ele vai citar Salmo 119, Salmo 112, versículo 9. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia o pão que come, ao pão que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e lhe será crescer os frutos de justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em toda e qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Como nós falamos, quando você oferta, você dizima na casa do Senhor, além de nós conseguirmos cuidar e manter o templo, para a glória de Deus, vocês estão vendo grandes coisas acontecendo, né? Deus tem feito grandes milagres aqui para a glória de Deus. Isso você está fazendo, faz parte dessa história. É legal isso aí. Sério. Você pode falar assim, olha, não sei como, mas nós compramos um som de sei lá quantos mil, né? Está sendo gravado, vai que depois o pessoal vem querer descobrir quanto que é, né? Ah, você corta? Amém, então corta. Já que a transmissão vai cortar. Aleluia. Se hoje, de alguma maneira, não estamos ofertando de alguma forma financeira, mas que possamos ofertar na nossa adoração. Em Lucas 7, 36 ao 50, relata sobre uma mulher que sabia que Jesus estava indo jantar na casa de um fariseu. E ela, sabendo que Jesus estava indo lá, ela foi ao encontro de Jesus. Chegando lá, essa mulher quebra o vaso de alabastro com perfume em Jesus para ungí-lo. E aí essa mulher acaba lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. E um dos fariseus fala, se esse fosse profeta, ele saberia que ela era pecadora. Mas Jesus de alguma forma falou para ela parar, Jesus de alguma forma se afastou dela. Jesus permitiu que ela quebrasse esse vaso, Jesus permitiu que ela beijasse os pés dele. E Jesus perdoou, libertou ela e fez com que a total diferença naquele lugar. Então Jesus é o mesmo daquela mulher. Jesus é aquele que nos acolhe mesmo sabendo que somos falhos. Jesus é aquele que recebe a nossa adoração. Então que hoje possamos quebrar o nosso vaso aos pés do Senhor. Que hoje possamos entregar a nossa adoração ao Senhor por nosso louvor, falando para Ele o quanto amamos Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Amém?
fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Muitas vezes a gente olha os nossos problemas, as nossas dificuldades de uma forma que é como esse louvor fala, né? Como se fosse as ondas do mar, algo que a gente não consegue enxergar o fim. E o que Deus fala essa noite é que entrega, confia, me dá a tua mão que eu vou guiar. Entrega para que você não fique tentando e você canse. Porque muitas vezes a gente tenta com as nossas próprias forças e a gente vê que a gente não consegue. A gente tenta achando uma solução, procurando resolver coisas que só Ele pode resolver. Então muitas vezes Ele quer testar a gente para ver, será que realmente você confia no teu Pai? Será que realmente eu confio no meu Pai? Será que realmente eu estou entregando da forma que Ele quer que entreguemos a Ele? E que possamos sim dar a nossa mão e fazer com que Ele faça com que a gente venha andar sobre essas águas, sobre esses problemas, sobre essa dificuldade. Porque Ele pode resolver, Ele pode transformar as nossas vidas. Só basta confiar. Onde os meus pés
convidar você a ficar em pé. Nós cantamos: ao teu nome eu clamarei. Eu queria que você fosse o intercessor agora da sua casa, da sua família. E nessa noite, talvez, existem pessoas que estão longe aqui de Brasília. Mas o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele se faz presente não somente aqui nos ouvindo, nos abençoando, conduzindo este culto, mas Ele também alcança aquelas vidas que necessitam. Existem pessoas que nessa noite precisam de consolo. Existem pessoas que nessa noite precisam de um milagre. E existem famílias que necessitam do cuidado do Senhor. Por isso que eu convido você a estender sua mão para o rumo da sua casa agora com fé. Reúne você com a sua família agora. Abraça aí quem estiver perto da sua casa agora, reúna. E não somente isso, agora você vai apontar com fé a sua mão como sacerdócio. Pastor, eu não sei para que rumo fica a minha casa. Não se preocupe. Jeová tem um GPS celestial que não erra de endereço. Ele alcança lá. Então com fé, estenda as suas mãos e vamos falar com o Senhor. Papai querido, ao teu nome nós clamamos. Ao teu nome nós oramos nessa noite. E aqui como sacerdócios reais, nação santa, povo exclusivo de Deus, nós oramos em favor das nossas famílias, Pai. Quer sejam pessoas que ainda vão reestabelecer situações matrimoniais, quer sejam pessoas que, por motivo maior, as famílias agora estão distantes. Papai querido, eu te peço, abençoe a cada lar sendo representado em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a pedofilia dos filhos em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o laço do mal em nome de Jesus. Nós repreendemos toda seta do diabo que possa querer contra os casamentos, contra as famílias. Aqui nós oramos te pedindo, Pai, o operar do Senhor. Pai, que a nossa família, ela venha estar sempre revestida com o poder do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, alcance o nosso lar. Repreendemos toda desordem, repreendemos todas as brigas, todas as contendas, Pai, que venham cair por terra em nome de Jesus. Nós clamamos ao teu nome nós te pedimos, ao teu nome nós apresentamos o nosso lar perante o Senhor. Ao teu nome, Pai, é ao seu nome que nós lançamos e apresentamos sobre o Senhor, Pai. Aqui eu te peço, Pai, vê com a tua mão poderosa, vê com a tua bênção sobre os nossos lares, que haja salvação, Jeová, que haja libertação, papai querido, seja vícios de nicotina, Pai, vícios de drogas, vícios quaisquer que possam prejudicar os lares, caiam por terra, Pai. Em nome de Jesus nós apresentamos as nossas famílias, e como diz Josué 24, que nós possamos dizer com fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com fé diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glorifique, bate palma, exalte o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A nossa casa é casa do Senhor. O seu lar é uma igreja para a glória de Deus. Eu queria convidar você a sentar-se rapidamente. É um motivo de muita alegria agora. Nós vamos estar celebrando com os nossos visitantes. Eu vou chamar pelo nome, porque eu chamo o irmão sempre de paulista, né? Amém? Meus irmãos, como de costume nessa igreja, é sério, sempre que você vem à casa do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Sempre tem novidade, tem bênção de Deus. E essa casa de oração a gente costuma dizer que quando você vem pela primeira vez, você é muito abençoado. Sério. E eu posso contar pelo menos 3 bênçãos. Caio e Cláudia, né? Eu quero chamar o senhor de paulista, né? Sério, meus irmãos, a melhor sanduícheira aqui do DF é desse homem aqui. É verdade. Ela é verdade? É verdade. Se você não conhece, vá, porque é uma benção mesmo, né, meu bem? É benção. Então, fecha aspas, né? Não fazer propaganda, mas vai lá depois. Quando você vem na igreja pela primeira vez, aqui nessa congregação, você vai receber primeiro um sorriso que cura, sabe? Que aquele dia que você tá baqueado, tá triste, aí você vai ver um sorriso bonito, de um povo bonito, né? O povo aqui é bonito, é um sorriso bonito, é uma coisa, não somente isso, mas você vai receber um abraço. Como você vê, já 2 bênçãos, eu não vou contar só como se fosse uma. Além do mais, você recebe também, você sente a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite, que é uma coisa extraordinária. E vocês vão receber uma lembrancinha quando você estiver na sua casa.
Assim como eu posso afirmar, né, irmão Marcelo e Mariana, foi ou não foi verdade isso aí? Eles vieram uma vez e eles receberam o pacote completo. Não querendo constrangê-lo, mas se vocês ficarem em pé, vocês vão receber o pacote completo. A presença do Senhor, eu tenho certeza que já está passeando, operando. Agora, o sorriso e o abraço, meu irmão, isso aqui não tem preço. E ainda você vai chegar na sua casa e vai receber a terceira bênção. Você vai chegar na sua casa, você vai receber da igreja uma lembrancinha que você vai falar assim, que culto abençoado, viu? Que coisa maravilhosa. Isso para quem visita. Agora tem um negócio, imagina para quem fica, né? Amém? E a igreja estava com muita vontade de abraçar, apertar sua mão. Tanto irmão Cláudia, quanto irmão Cláudia, Caio, Mariana, mais uma vez, Marcelo. Mais uma vez nós também estamos aqui muito felizes. Eu fiquei feliz que você voltou, viu? Fiquei muito feliz. Foi bom, não foi? Eu não minto, estou no altar, não posso mentir, né? Vai que eu caio aqui morto igual, né? É sério, é abençoado e a igreja está com muita vontade de apertar mais uma vez Mariana, mais uma vez Marcelo, Caio, Cláudia, está com muita vontade de apertar sua mão, dar um abraço e um sorriso. É ou não é verdade? Amém. Amém. Se vocês estão felizes, eu queria que vocês ficassem em pé mais uma vez, só para a gente saber quem que a gente vai cumprimentar, os nossos visitantes. O que a igreja vai dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Nós vamos louvar, enquanto isso, a igreja está liberada para receber os nossos visitantes. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se na glória de Deus. Não saiam sem receber de nós a última nossa lembrancinha, viu? Eu queria chamar as crianças, se porventura ainda estão presentes, estamos aqui orando por elas, né? Para a glória de Deus também, vamos ter uma salinha ali na linguagem das crianças. Vamos estar orando. Meus irmãos, a gente tende a falar que a gente ouve muito o povo dizer assim, ó, as crianças são o futuro da igreja. Não, não é. As crianças são o presente da igreja, viu? Nessa idade aqui, hoje, ó, elas podem receber o Espírito Santo nessa noite de uma forma extraordinária e fazer milagres, sabia? Amém. E é por isso que nós oramos. Nós sabemos que elas vão para as salinhas delas, vão ter o culto delas agora, na linguagem dela. Assentado como você está, estenda suas mãos e vamos concordar com isso em oração? Papai querido, muito obrigado pela vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar operando, Pai, agora nessa salinha. Que o linguajar agora ser adotado para as crianças nessa noite seja aquilo que elas precisam ouvir, Pai. Abençoe a vida, Pai, dos professores que estarão agora conduzindo. Abençoe a vida delas, Papai. Como diz a Tua palavra, Pai, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o Teu galardão. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que estes frutos eles possam frutificar e multiplicar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa aulinha para vocês, viu? Glória a Deus. Muito bom. Lá também é bom, viu? Aqui também não é ruim não, mas lá também é muito bom. Então, se você tiver criança, sobrinho, neto, traga que é bênção.
Lá o pacote é completo também. Não vou contar, senão daqui a pouco todo mundo vai passar a linha das crianças, né? Queria chamar aqui o preletor da noite, né? Mas é bom, é sério. Aqui também não é ruim não, mas... Agora eu não sei se você vai botar cada mais lá no cara, né? Vou pra lá, né? Aqui também é um negócio legal. Lá é bom pra idade dele. Se você for, você vai aprender a bênção. Pronto. Amém? Agora é um momento mais que especial. Eu queria convidar vocês a levantar mais uma vez. É bom, né? Você que não para na academia, dentro da igreja, Assembleia de Deus. Amém? Um momento de muita alegria, né? Vamos estar orando aqui pela vida do pastor Jorge, que vai ser o canal de bênção nessa noite. Estenda suas mãos. Papai querido, muito obrigado pelo conduzir do culto, pelo operar do Espírito Santo do Senhor. Obrigado porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, Pai. E aqui nós te pedimos que, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem operado nesta noite, que o Senhor continue trabalhando, agora por intermédio da Tua palavra. Use o Teu servo como canal de bênção, Pai, para expor a Tua palavra, para que nós possamos ouvir não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que, como igreja, nós precisamos ouvir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Vamos lá. Tirar a Bíblia de expulsar demônio, porque se não sair, Você é guerreiro, né? sai na Amém, queridos. Então, vamos aproveitar que já está de pé, né, queridos? Vamos só ler o... Eu não sei se a Laurinha passou para mim. Passou? Você coloca, por favor, meu bem? Por favor, meu querido. Amém, queridos. A gente está bem inspirado em Filipenses, né? O pastor falou hoje de Filipenses e tudo. Eu pensei na semana em Filipenses. Enfim, Deus é bom. Então a gente vai ler aqui rapidinho, queridos, um trecho muito conhecido. Filipenses 4, de 4 a 9. Né? Está projetado aqui. Então vamos ler, né, queridos? Como está aqui, ó. Essa é a versão Corrigida Fiel, né? Tá bom. É porque a minha é King James, né? Mas enfim. Vamos lá. Então, vamos ler, queridos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, é isso? Equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Ok? Amém, queridos? Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Amém? Queridos, a Epístola de Filipenses, tem um pastor que pela manhã cedo, eu acordo ali, quando eu preciso sair mais cedo, entrar mais cedo no trabalho, eu acordo umas 6, aí vou ali tomar um banho para acordar e tudo. Enquanto isso eu fico ouvindo, e ele tem um devocional e ele estava falando justamente a respeito disso do livro de Filipenses, né? E para que eu pudesse trazer algo para reflexão da igreja, eu fui ver um pouquinho a respeito dessa questão do livro de Filipenses, né? É uma das epístolas escritas na prisão. Então, assim, a gente vê que, analisando um pouco o contexto de quando Paulo escreveu essa epístola, os historiadores dizem que ele estava preso. E provavelmente, talvez, né? Tudo é talvez, né, queridos? Talvez Timóteo fosse o seu ajudante ali para escrever, né, e tudo, e ele ditando, não se sabe ao certo.
mas o que sabe é que é uma epístola da prisão. E assim, a gente sabe, eu nunca fiquei preso, mas eu acredito que não é algo muito bom não, irmãos. Não é algo muito bom. E levando em conta outra questão, Paulo estava preso e ele sabia qual era o seu fim. Então, por amor ao Evangelho, ele sabia que ele poderia ser decapitado a qualquer momento. Então, assim, em meio a uma circunstância dessa, qualquer um de nós, eu particularmente, queridos, longe da minha família, preso, isolado, e sabendo que eu poderia estar no corredor da morte, né, eu poderia ser morto a qualquer momento, eu acho que a última palavra que eu ia pensar na minha vida era em alegria. Se a gente for levar em consideração essa questão, a gente fala, mas meu Deus, o que esse homem tinha? Qual o vigor, qual a força que tinha no seu interior para que em meio a uma circunstância dessa tão complicada, ele ainda tinha ânimo de escrever carta para orientar uma das primeiras igrejas que ele fundou, em Filipos, né? Que era uma cidade muito importante, acho que numa região da Macedônia, se não me falha a memória. Então, assim, de onde vinha esse ânimo? De onde vinha essa força, esse vigor de falar assim, olha, eu vou morrer daqui a pouco, mas não tem problema não, eu vou escrever aqui uma orientação, porque a igreja ainda precisa que eu oriente a respeito de certas coisas. E às vezes, queridos, eu sempre falo isso aqui, eu me deparo com certas situações no mundo em que vivemos, que a minha vontade, tem muita gente jovem aqui, mas os que são mais ou menos da minha idade vão entender isso. Antigamente o ônibus era a cordinha, né? Você lembra, né, pastor? Muitas vezes a minha vontade é de puxar a cordinha e falar assim, olha, para o mundo que eu quero descer. Pelo menos em 1990, me deixa lá, eu não quero mais. Entendeu? Porque as coisas estão tão complicadas e a gente vive em um mundo tão complicado, tão caótico e infelizmente cada vez mais esse caos ele está se instaurando, que a gente verifica o quê? O pastor, desculpa, eu não lembro do pastor, qual o nome do pastor que pregou aqui semana passada, pastor? Ah, tá, ele estava falando a respeito de, eu nem vi esse caso, parece que 2 policiais se alvejaram, se mataram, né? E assim, a coisa está se tornando tão terrível, caótica e tão banal, que a vida humana, ela não vale mais nada, né? Ao ponto de às vezes você olhar para o outro, geralmente é homem que, né? Peitar um ao outro e falar assim, o que você está olhando? E se tiver uma arma, aí acabou. E se os dois estiverem armados, o caos está armado, né? Então assim, em meio a tantas questões desse tipo, e aí tem um detalhe também, né? A gente sabe o seguinte, que hoje o resultado dessa catástrofe e desse mundo caótico que a gente vive, ele é resultado de quê? Do pecado que as pessoas cometem. E esse pecado vai gerando esfriamento espiritual e as pessoas vão colhendo em si mesmas o fruto desse pecado, infelizmente. E a gente vê que isso é algo gradativo e é algo que está se tornando cada vez mais comum. Tem um pastor que eu sempre acompanho, xará do nosso pastor aqui, o Leandro Vieira, e hoje eu ouvi o pastor falando a respeito de Efésios, né? Uma família para o pai, uma esposa para o filho, ou um corpo para o filho, e uma morada para o espírito. Ele cita sempre isso. E o que acontece? Ele estava falando o seguinte, que a Bíblia, Jesus, o próprio, ele diz que como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E a gente vê que nos dias de Noé e de Ló, era um caos terrível. E ele falou assim, irmãos, hoje, o homossexualismo, você não pode mais falar muita coisa, porque senão você vai ser duramente taxado e vai sofrer as penas da lei.
ele falou assim, olha, infelizmente a humanidade vai caminhar para um período em que às vezes, como hoje o homossexualismo já está, assim, digamos, legalizado, a pedofilia vai estar legalizada. Porque se a gente ouve falar a respeito dos dias de Ló e Noé, naquele tempo, na cidade que Ló morava, a pedofilia era algo comum. O homossexualismo era algo praticado em toda a sociedade. E acredito que há quem diga que Ló pagava o imposto para que não ocorresse, não fizesse parte daquele contexto, da sua família. Se não me falha a memória, já ouvi algum historiador falar a respeito disso, né? Mas que a cidade em comum, aquelas, acho que eram 5 cidades que foram destruídas, elas todas tinham esse hábito. Então, assim, queridos, a cidade também de Filipe não era diferente. A gente vê no grande Império Romano, a gente vê que Roma era a base de quê? De toda a idolatria. E hoje, a nossa crença, e infelizmente a nossa fé, ela é permeada de idolatria pagã romana ainda. Como diria o pastor Daniel, herança da nossa madrasta, né? Da nossa... Então, o que acontece? A gente vive ainda, infelizmente, essa questão desse paganismo romano e todo esse tipo de coisa. E aí a gente vê Paulo preso numa situação de quase à beira da morte, no caso, se preocupando com a igreja de Filipos, a igreja filipense, e escrevendo uma carta para orientá-los. Então eu falei, olha, essa carta ele escreveu para orientá-los, mas se a gente trouxer para os dias de hoje, ela nunca seria tão atual como nos dias de hoje. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. O trecho que a gente leu, a Bíblia ela é santa, ela é viva, então ela se encaixa perfeitamente nos dias que os irmãos que nós vivemos hoje. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, né? Então o que acontece, queridos? Eu coloquei assim, digamos, o título dessa pregação, uma dose de bom ânimo. Então, para cada dose de coisa ruim, Paulo vem nos colocar uma dose de bom ânimo, como uma vitamina que você toma, como um remédio que você toma, né? Então a gente vai tentar explanar o texto nesse sentido, né? Então vamos lá. O primeiro texto, né? Na primeira parte, eu queria que a Aninha voltasse, por favor, minha querida. Tá. Então, o primeiro texto, ele vai nos dizer aqui na minha versão King James, ele diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Queridos, o 1, né? Então, assim, eu acho que os irmãos já sabem do meu histórico, dessa questão. Eu sempre falo para os irmãos, eu tenho histórico da família, eu tenho problema de depressão. Quem não tem hoje, né? Mas essa questão de síndrome do pânico, é uma coisa de família. Todos têm problema com essa doença psicossomática. Na época do laudo dos meus filhos, o médico que deu o laudo falou que talvez seja alguma questão, né? Questão do laudo do autismo, meus dois filhos são autistas. Então, assim, a gente se depara com essa questão de depressão, com essa questão de tristeza. Às vezes bate uma tristeza, às vezes você está assim sozinho, ou então sozinho no meio da multidão. É uma frase que pode expressar muito essa questão. Muitas vezes, eu falo por isso, queridos, eu estou com um vazio tão grande no meu coração, e eu falo, Jesus, mas como é que é isso, hein? Como é que eu faço para resolver essa questão? Porque muitas vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas e das nossas questões é ter tudo que a gente deseja. Ter tudo que a gente deseja. Eu quero, sei lá, um carro elétrico desses mais novos agora, que estão aí no mercado, custam 300 mil reais. Muitas vezes, se você estiver dentro desse carro elétrico, às vezes vai estar mais triste do que antes. Porque aí você vai se deparar com aquilo e vai falar, cara, não era isso que eu queria. Isso não supriu coisa alguma. Então, assim, a gente se depara com todas essas questões
de tristeza, de angústia, como eu posso dizer, sabe, de um vazio muito grande dentro do nosso ser, né? E aí a gente fala, como é que funciona isso? Isso nos aflige todo dia, nas nossas lutas diárias, e muitas vezes, como eu falei para os irmãos, diante da circunstância e do mundo que a gente vive, muitas vezes a gente quer fugir dessa questão. Eu particularmente, queridos, eu falo por mim. Muitas vezes eu falo, será se a dosagem do meu remédio está fraca? Será se eu vou ter que aumentar de novo? Ou será que eu vou trocar? Não, de jeito nenhum. Tem uns 14 anos que eu tomo, um time que está ganhando não se mexe, então não vou trocar. Mas tem essa questão, sabe? De falar, meu Deus, como é que eu resolvo? E aí Paulo nos dá esse remédio que para toda essa tristeza, para todos os problemas que nós temos, para todas as angústias e depressões, a alegria do Senhor nos basta. Que é a nossa força, que é o nosso consolo, né? Então o primeiro remédio, a primeira dosagem para essa tristeza, para esse terror que nos aflige no dia a dia, é a alegria do Senhor. Muitas vezes pessoas têm medo do abandono, de ficar sozinhas, né? Eu vejo muitas vezes pessoas na rua, tadinhas. Aquela senhora que vem aqui, né? Eu não sei para onde ela vem, para onde ela vai, não sei nem se ela mora com quem, alguma coisa. Muitas vezes, já contei aqui para os irmãos, já me deparei com um senhor lá, quando eu morava na Norte. Ele é um andarilho, ele anda caminhando nas ruas. E aí eu cheguei e um dia estava passeando com a minha cachorrinha de noite. Falei assim, rapaz, eu vou falar com esse homem, sabe, curioso. Eu vi ele sempre por lá, não pedia nada a ninguém. Falei, senhor, vem cá, desculpa, boa noite, tudo bom? Então, você conversar? Não, tudo... Falei, o senhor tem... Não, meu filho, eu tenho casa. Eu tenho casa, eu moro ali, tal, eu tenho morada. Eu tenho meu ordenado, que ele falou, tenho meu ordenado todo mês, minha aposentadoria. Eu falei, mas por que o senhor vive aqui? É porque na rua eu tenho pessoas ao meu redor. E em casa eu vivo sozinho. Então muitas vezes as pessoas vivem abandonadas, né? Vivem no abandono. E muitas vezes o medo é de ser abandonado. Velho, jogado, sem ninguém. E para todas essas questões, talvez se aplique muito a Paulo, né? Abandonado numa prisão, largado, mas mesmo assim ele sabia que ele poderia falar da alegria do Senhor, que curava todas as coisas, as questões e as feridas do coração dele, e as angústias e as incertezas da vida, e ele podia passar isso para os seus filhos na fé. Então, a primeira dosagem para combater essa tristeza seria a questão da alegria do Senhor. Aí a gente tem vários versículos, né? Aí fala assim, né? Eu escrevi aqui: seja o Senhor é a minha força e o meu escudo. Isso aqui é Salmo 28:7. O Salmo 28:7 fala assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Então é uma ideia de alguém que está sofrendo um momento de angústia, mas todavia ele confia no Senhor e vai dar graças mesmo assim, e não importa o que ocorra, ele vai louvar o Senhor e a alegria dele vai perdurar. Ou então João, né? João 15:11 fala o seguinte: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa ou plena. Jesus falando para os apóstolos, dizendo para eles que não ia pedir para que o Pai tirasse eles do mundo, mas que conduzisse eles naquele mundo ao caminho que eles deveriam seguir, que os guardasse nesse mundo. E para isso ele lhes dava alegria, né? E temos mais, Neemias aqui para a gente poder finalizar, né? Que aí que disse-lhes: ide comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nesse caso, Neemias, numa situação muito difícil, tentando reconstruir os muros de Jerusalém, fazer todas as coisas, e muitos inimigos botando
sabe, gosto ruim, falando que não prestava, que não dava certo, e ele perseverou até que a cidade foi reconstruída. Amém? Então, para cada momento de tristeza, a alegria do Senhor é o que proporciona continuar. Glória a Deus. O 2, queridos. Queridos, o 2. Aí a gente vai voltar lá no texto. Na King James aqui, nessa daqui está um pouco diferente. Vou ler aqui da King James. Aí ele fala assim, né? O que eu li primeiro foi a alegria do Senhor. E aí o segundo, que é o 5 do texto inicial. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Queridos, para um mundo caótico como nós vivemos hoje, terrível indiferença para com teu irmão, ódio, abandono e tudo que esse mundo nos oferece, o recado do apóstolo é: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Queridos, o que é essa questão de amabilidade, queridos? Você tem que ser dócil, amável, sabe, acolhedor. Pastor, me corrija se é mais, acredito que é mais ou menos esse sentido. Então, assim, um dia desse eu estava no trânsito, e o trânsito ele é um reflexo da humanidade. Você quer saber quem é verdadeiramente uma pessoa? Dá um carrão para ele, deixa ele dirigir. Você vai ver se ele é educado com as pessoas. Você vai ver se ele é grosseiro. Porque rapidinho ele vai se mostrar no trânsito, irmãos. É só ele dominar o automóvel ali, ele vai se mostrar. Isso é estudo, isso é um estudo, viu? Nos Estados Unidos já fizeram um estudo e disseram que o carro potencializa a personalidade do indivíduo. Então você vê o indivíduo cortando na frente dos outros, não liga a seta para ninguém. Se o pedestre botar o pé, ele arranca a canela junto. Irmãos, pelo amor de Deus, tem que se converter, queridos. Porque o trânsito ele é um reflexo dessa questão. Então, assim, a gente vê, em meio a todas essas questões, a amabilidade, o amor ao próximo, essa questão do respeito, reciprocidade é algo necessário. Voltar no trânsito, né? Eu estava no trânsito, aí geralmente o pessoal deixa um carro estacionado num canto e outro no outro, né? Então você tem que parar ali, vinha outro do outro lado. Aí eu falei, parei, aí esperei, falei, não estou com pressa não. Aí a pessoa veio, passou e me agradeceu. Eu falei, vai com Deus. Aí eu falei, meu Deus, fiquei pensando, né? Falei, gente, se tudo na vida fosse dessa forma, se tudo na vida a gente pensasse antes de fazer e cedesse, né, a sua vez. Eu treinei um bom tempo algumas coisas de luta, de artes marciais e tudo, e tem uma frase que ela é muito replicada, retroceder para vencer, ou recuar para conquistar. Geralmente você usa a força do adversário contra ele mesmo, tem essa ideia. Então o que acontece? Em um mundo que a gente ouve sempre, vença, seja o cabeça, ganhe de todos, faça tudo possível para ganhar. Tem que ser o vencedor. Aí o reino de Deus diz que o maior vai servir o menor. Porque ele que tem maturidade, e ele fala, cara, você não sabe de nada. É igual a criança. Eu não vou discutir com meu filho porque eu sei que ele não tem mentalidade para discutir. Tudo que ele está falando da boca para fora. Tanto é que às vezes contradiz. Ele fala, eu vou te bater. Não, eu não posso bater. É assim, as brigas dele, entendeu? Então o que acontece, queridos? Num mundo caótico como a gente vive, se o amor do Senhor, se a amabilidade dos servos de Deus, elas não forem conhecidas no meio desse contexto, tem algo de errado, não está certo, como diria um gerente meu. Algo de errado não está certo. Tem algo errado nesse cristianismo. E a gente vê hoje em dia, queridos, um cristianismo
um pouco caótico também. Parece que ele segue o mesmo curso, né? De grandes líderes, grandes religiosos, com grandes impérios montados, se degladiando entre si, porque eles dizem que quem ganha almas é inteligente, mas a ideia deles de ser inteligente é que quem ganha almas, para eles, lucra mais do que os outros. Então isso é terrível, queridos. Isso é algo, sabe, caótico. É algo que, graças ao bom Deus, dou graças a Deus, sabe, pela vida do ministério, pela vida do pastor, dos irmãos, que a gente consegue ouvir uma palavra salutar. Uma palavra que vai nos conduzir e vai nos orientar a respeito do reino de Deus. Deixando todas as coisas, sabe? Todos os lucros e os ganhos desse mundo, para quem quer ficar com esse mundo, faça um bom proveito. Amém? Então o que acontece? Alguns textos para corroborar aquilo que a gente está falando, né? A amabilidade. João 13:35 vai falar o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está orientando os seus discípulos e falando: olha, se vocês se amarem uns aos outros, se vocês forem um corpo, eles vão reconhecer vocês como meus discípulos. Porque Jesus, o Todo-Poderoso, Filipenses, né? O Deus que sendo Deus, renunciou a essa, né? Renunciou a essa ideia de ser Deus e se fez homem e habitou entre os homens. E quando o homem foi humilde até a morte de cruz. Então ele é o maior exemplo dessa questão. O rei de amor, os seus cristãos e discípulos também tinham que ser amáveis, correto? E aí a gente vai para mais um texto. Pedro 4:8, ele fala o seguinte: antes tudo exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados, ou o amor perdoa uma multidão de pecados, né? Eu acredito que essa ideia de cobertura aqui tem a mesma ideia do sangue das vítimas, o sangue dos que eram sacrificados, que cobriam o pecado, né? Mas é a ideia do perdoar uma multidão de pecados. Então, queridos, o amor também é uma das dosagens do remédio para esse tempo caótico que a igreja de Filipos vivia e a nossa igreja hoje vive, a nossa realidade, né? Só para que a gente possa finalizar, aí tem mais João, 1 João 4, 20 e 21. João vai dizer o seguinte: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento. Então João está lembrando lá de quando Cristo falou que se eles se amassem, eles seriam reconhecidos como seus discípulos. Quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão. Então, queridos, primeira questão é a alegria do Senhor. Segunda questão, o amor, a amabilidade entre os irmãos. Vamos para o número 3. A questão da ansiedade, né? Aí Paulo vai lá no início, de novo, aquele texto que a gente fez, né? O 6, né? 4, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com a ação de graças. Queridos, tem alguém que tem ansiedade aí? Será se isso é real? Geralmente as mulheres são mais ansiosas, né? Eu tenho uma colega que ela falava assim, me deixa, e olha que ela comia bem, me deixa com fome, mas não me deixa ansiosa não me deixa curiosa não, me conta o que tem que resolver. Então assim, mas isso infelizmente, a ansiedade é um mal que aflige
todos nós, né? Não só as mulheres, mas os homens também, resultado de um acúmulo grande de informações que nós vivemos hoje. Eu estava numa reunião de família com a minha irmã, com a minha mãe lá em casa, e eu sou lá do interior do Nordeste. E eu, falando com a minha irmã, que me ajudou a me criar, eu falei assim: você lembra? Quando eu era criança, eu tinha 4 anos, que a gente ficava naquela sala que já caiu, a casa tem 60 anos, a sala caiu, aí o resto está de pé. A gente ficava naquela sala, todos, cada um com um montinho de mandioca, com uma faquinha, descascando, e conversava até a madrugada. A família inteira reunida. Às vezes os primos iam para lá, e todo mundo conversando. Naquele tempo, o homem do campo, ele vivia, trabalhava muito pesado, mas ele tinha mais tempo com a sua família do que hoje. Eu falo, a minha rotina hoje, eu saio cedo, tá todo mundo dormindo, eu dou um beijinho em cada um, e eu volto às vezes à noite, e eu tô tão destruído que eu quero descansar um pouquinho ali. Às vezes eu não tenho tempo para brincar com ele ou com um pequenininho que tem muita energia, e à noite ele fala: papai, temos que passear com a Meg. Aí o passeio com a cachorrinha é dele, é o pequenininho. Então, assim, queridos, a gente vê que esse mundo nos proporciona essa ansiedade terrível, e isso acaba nos matando. Muitas doenças psicossomáticas, sabe? Coisas que começam na ansiedade e às vezes terminam em coisa muito pior, num câncer ou numa doença muito pior, né? Então o que acontece? Paulo vem nos dar a terceira dose, essa questão, para que aqueles irmãos não andassem ansiosos, para que nós não andemos ansiosos, mas que antes as nossas petições e súplicas, elas sejam o quê? Conhecidas do Senhor. Em oração. Porque tem uma questão muito complicada aí. Eu vou ler os textos aqui, e aí depois eu falo para os irmãos a respeito disso, né? Então Tiago 4:3, ele vai nos dizer o seguinte, 3 e 4. Para o mundo ansioso hoje e consumista que nós vivemos, né? Eu quero sempre mais. Eu já ouvi muito essa frase. Eu quero mais de Deus. Mas o que ele quer mais de Deus não é para conhecer a Deus, não. É mais do que Deus pode dar para ele. Mais apartamentos, mais casa, mais iates, mais isso e aquilo. Louco. Hoje vão pedir a tua alma, o que tu tem guardado para o Senhor? Então, aí Tiago vai nos dizer o seguinte: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tem um contexto muito complicado nesse sentido, queridos, que infelizmente alguns mercenários da fé, eles usam essas questões para poder vender, né? Para poder... estão voltando ao tempo da Idade das Trevas, né? Que vendia-se indulgências. Hoje, infelizmente, a questão está quase a mesma, né? Nesse sentido. E aí a pessoa, não, mas... Pega esse texto aqui de João 14:3, que fala assim: e tudo quanto pedis em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Queridos, Jesus declarou esse contexto. No contexto desse texto aqui, ele falou, era um contexto assim: tudo que a igreja, em comunhão com Cristo, pedisse em seu nome, ele realizaria. Haja vista, Pedro estava preso, a igreja se reuniu, orando por ele, e o anjo foi lá buscar ele e o trouxe à porta. Então a gente vê o seguinte: não é tudo que um coração mercenário e terrível pedir que Deus vai atender, mas é tudo que um coração quebrantado e voltado para o propósito de Deus, aí ele vai atender. Isso é real, queridos. Isso é real. No meio dessas grandes promessas,
desses grandes shows de auditório, já é comprovado. Pouquíssimas pessoas recebem essas promessas que o povo faz. São pouquíssimos. Mas eles precisam desse percentual para que eles possam induzir as pessoas a quererem sempre mais. Então o que acontece? Sempre há esse grande problema. É proibido pedir a Deus? Negativo. É proibido pedir aqui cura, libertação, o projetando. Eu falei, oh meu Deus, eu não gosto muito dessa palavra projetando, mas graças a Deus, o pastor Leandro e a pastora Célia, eles são convertidos, entendeu? O Senhor converteu o coração deles a Ele. Então todo o contexto de projetando tem a ver com dentro e debaixo da vontade do Senhor. Porque assim, diferente de outros projetando aí que você vai comprar um iate no fim do ano, não, querido, eu não quero nada com iate, eu não sei nem para onde vai. Morro de medo do mar. Não ia dar certo. Mas projetando uma vida debaixo do propósito do Senhor, o resto das coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Sabe? Se é sei lá o que, se é o que você precisa, o Senhor já dizia, né? Que Ele conhece todos os desejos do teu coração e conhece tudo que você precisa. Você não precisa ficar... É claro que o Senhor quer ouvir da nossa boca. Porque muitas vezes a gente precisa. Muitas vezes, queridos, a correria é tão grande que o Senhor não ouve da minha boca, mas Ele ouve da minha mente. Mas eu estou ali no café da manhã, pensando, olhando e falando assim, Senhor, seria muito bom isso, né? Mas como é que a gente resolve? Como é que é feito dessa forma? Eu já contei, né? Os irmãos foram lá, eu estou devendo ainda a visita e tudo, mas assim, a gente está morando agora aqui na 108. Foi 10 anos, e aí 10 anos, nos últimos 4 anos foi terrível. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais condição. Eu não consigo dormir. Sexta-feira à noite, o forró começa na rua, e ele está no meu quarto, ele só termina às 3 da manhã. E eram 3 forrós diferentes. E aí eu falei, não tem condição, meu Deus. E o Senhor sabia do meu coração. E foi, até que deu certo. Graças a Deus. Quando deu certo, a gente veio para cá. Tem alguns barulhos ali, mas é o 11º, então já fica mais tranquilo, né? Então assim, queridos, nesse contexto da ansiedade, meu tempo já está quase no final para a gente poder concluir, né? Essa questão da ansiedade, Jesus nos deixa tudo isso, a questão de um coração quebrantado, para que ele possa pedir da maneira correta e não fazer como o texto de Tiago citava, né? Vamos lá para o 4, né? Então o 4, a gente fala o seguinte: para o desespero, a aflição do dia a dia, porque os dias de hoje, eu falo assim, irmãos, a gente tem aflições quase todo dia, né? E aflições terríveis. Então Paulo fala assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu estou indo e voltando. Então o que acontece? Para os dias que nós passamos hoje, nesses contextos terríveis, tem muitos por aí que dizem que a paz é a ausência de problemas. A paz para o mundo é o quê? A musiquinha lá do ano novo, adeus ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é a paz. É muito dinheiro no bolso, fazer sempre as minhas vontades, ter muito dinheiro para fazer tudo que eu quiser e ter saúde para desfrutar de tudo isso. Queridos, eu sou honestíssimo com vocês. Eu falo para o Senhor o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque muitas das minhas petições da minha vida não foram atendidas, porque senão eu já estava morto. A Bíblia não diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final é a morte? Eu estava morto, queridos, certeza.
Muitas vezes é aquele problema de Tiago, é um coração, sabe, que não está quebrantado ao Senhor e ele pede uma bobagem. Graças a Deus que o Senhor não atendeu. O Senhor é bom, é Pai, me disse não. Aqui também cabe um contexto de que o pai que ama, a mãe que ama, ele sabe dizer não para o seu filho. O meu pequeno Estevão, ele é mais agitado, né? Os irmãos sabem, porque ele está lá na salinha. Mas hoje, ele agora é aquela coisa, quer ir para o shopping, quer ir para não sei o quê. Eu comprei a banana, eu tenho que esconder lá em cima. Eu escondi, ele subiu no banqueta, pegou a banana, comeu a meia penca. O que eu encontrei, estava lá. Eu falei, cara, você é... Meu Deus, meu filho, não é possível. E aí a Andréa desceu para a piscininha lá e molhou ele, não queria entrar, ele subiu. E ele ficou bravo, quer ir para o shopping, quer ir para o shopping. Eu falei, não, você já foi ontem, não pode. Quer ir para o shopping, chutando a porta, minha mulher tomando banho. Falei, peraí. Fui lá, peguei o chinelo. Até parece que pai bate. Peguei o bumbumzão daquele tamanho, dei uma pancadinha assim, pum! Com o chinelo ele... Falei, quieto. Não tem shopping hoje. Aí quietou. Então assim, queridos, não tem como. Pai nenhum e mãe nenhuma bate e corrige o filho com prazer. Eu não tenho prazer de bater no meu filho. O prazer meu é de abraçá-lo, de beijá-lo, entendeu? De ter ele nos meus braços, debaixo das minhas asas, ali debaixo da minha proteção. Mas muitas vezes no mundo que a gente vive, é confundido amor com o quê? Libertinagem. Não, mas se eu amo... Não, querido, se você ama, você proíbe. Não tem conversa. Não tem. Ah, mas não sei o que foi. Não. Você é meu filho. Não preciso que você me ame. Isso é uma consequência. Quando você crescer, você tiver entendimento, você vai ter entendimento para decidir me amar como pai. Agora eu preciso que você me respeite. Isso é o principal. Então o amor, queridos, exige muito essa questão de respeito. Depois, se vai haver reciprocidade, é uma decisão de quem é amado. Geralmente isso dá certo. Geralmente acontece, né? Então o que acontece? Voltando à questão da paz. No mundo que a gente vive hoje, a paz do mundo é o quê? A ausência de problemas. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e para que eu possa gastar e desfrutar de todos os prazeres que a vida e o dinheiro me proporcionaram. Só que em meio a todo esse tipo de questão, essas pessoas andam como? Enlouquecidas, endemoniadas, desesperadas, pulando da ponte, pulando de não sei das quantas. Por quê? Porque ele descobriu que todos os prazeres que ele viveu não são capazes de suprir aquela alegria do início, aquela depressão, aquele vazio que já diria alguns teólogos, um vazio que tem o formato de Deus. Só Ele preenche. Aleluia. Só o Espírito Santo do Senhor vai preencher esse vazio que tem aqui no nosso interior. Então o que acontece, queridos? Para que a gente possa finalizar, aí a gente vai falar aqui, João 14, 27, Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz que o Senhor proporciona, ela é diferenciada, não é ausência de problemas, mas é uma paz que sobrepassa todo o entendimento. O homem na prisão, à beira da morte, ele tinha paz de espírito para escrever uma carta e orientar a sua igreja. Isso não é para qualquer um, isso é para um homem que tem a sua vida pautada no Senhor. E aí, queridos, para a gente finalizar, que eu só tenho 6 minutinhos, o que acontece? No final das contas aqui, ele vai concluir o seguinte, do texto, né? Que a gente havia lido lá no início. Ele vai falar o seguinte: depois da alegria do Senhor, depois da amabilidade, o amor entre os irmãos,
depois da não andeis ansiosos e depois da paz, ele vai nos dizer o seguinte: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Queridos irmãos, já pensaram fazer assim a teoria contrária disso daqui? Se a gente for ler ao contrário isso daqui que está no texto, a gente vai se deparar com a nossa sociedade de hoje. Então assim, a gente fala assim, ó, caros irmãos, tudo que for mentiroso, tudo que for desonesto, tudo que for injusto, tudo que for contaminado, for terrivelmente contaminado, tudo que for odioso, terrível, tudo que for de má fama, né? Se houver algo, sabe, totalmente desprezível, se houver algo desprezível ou indigno de qualquer admiração, nisso pensai. Infelizmente, o mundo está nos dizendo isso a cada dia. Então a gente vive nesse contexto terrível. Eu me deparo com essa situação e falei, meu Deus do céu, se eu fizer aqui o reverso disso aqui, eu me deparo com o mundo de hoje em dia. E aí a gente vê que a carta de Paulo aos Filipenses, esse capítulo de orientação, perfeito. É uma orientação que não poderia ser mais atual do que para os dias de hoje. É claro que teve coisas ruins ao longo da humanidade, sempre. Tem gente que diz que nós já melhoramos, né? Eu não sei. Eu não sei, queridos. Entendeu? Mas o que acontece? Baseado nisso, para a gente poder finalizar, então assim, tudo que lhe encaminhar para mais perto de Deus, isso fazei. Pois sem Ele, já dizia o Senhor, sem mim nada podeis fazer. É muito complicado a gente viver e lutar e tomar nossas próprias decisões e viver pelos nossos próprios meios. Tem uma música chamada Meus Próprios Meios. Eu falo, meu Deus, que tenebroso. Porque toda vez que eu tento viver pelos meus próprios meios, eu vou dar de cara num abismo bem grande. Sabe? E outra questão, o acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído, como diria a música de Titãs, tá, irmãos? O acaso, ele vai dizer, até o último segundo, você está na beira do abismo e já foi. Então, é só conversinha e história de caronchinha. Não vai te proteger. Então, queridos, o que acontece? Se a gente levar em consideração, 2 minutos para o final, se a gente levar em consideração todos esses doses de remédio que o apóstolo Paulo, primeiro a alegria, é isso? Vamos voltar aqui, para a gente finalizar, que eu também, minha memória, como diria a minha gerente, a memória de peixe, terrível. A alegria do Senhor, a amabilidade entre os irmãos, não andar ansioso, mas deixar as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos desejos debaixo da vontade do Senhor, andar em paz e a paz de Deus, e tudo que é bom, que é de bom ânimo, que é de boa coisa, tudo aquilo que nos encaminha para o Senhor, a gente pensar, essa seria uma dosagem muito boa de bom ânimo, para que possamos continuar e prosseguir. Eu falo isso, queridos, porque isso é uma verdade para a minha vida. Muitas vezes, já falei para os irmãos no início aqui, muitas vezes a minha vontade de puxar a cordinha, eu quero descer, eu gostaria. Mas aí eu lembro, eu falo, Jesus, o Senhor me incumbiu de 2 grandes responsabilidades. Tem minha esposa, tem os meus 2 filhos, e eu tenho que transformar eles e criar eles como homens de bem.
Em meio a uma sociedade tão caótica, eu tenho que ensinar os meus filhos que é possível ser homem de bem no meio de uma sociedade dessa. Para que a gente possa dar um pouquinho e contribuir um pouco nessa sociedade. Sejamos o sal da terra, sejamos a luz do mundo, né? Sejamos o bem que esse mundo tanto procura. Amém, queridos? Amém, muito obrigado. Que palavra abençoada. E uma coisa que eu queria ainda fazer um convite para vocês. Hoje nós até lemos, né, Tiago 5, versículo 16, vai dizer o seguinte: confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Quando nós confessamos os nossos pecados e quando nós oramos uns pelos outros, acontece cura. E o versículo termina dizendo o seguinte: a oração do justo surte muito em seus efeitos. Eu queria que você, igreja, fechasse os seus olhos nessa noite. E talvez exista alguém que, como colocado nessa palavra de hoje, talvez exista alguém nesta noite que está com um vazio, uma solidão, uma angústia. E ela precisa de uma cura. E ela já tentou em todas as possibilidades, mas não conseguiu. Você só vai encontrar quando você confessa a Jesus de todo o seu coração. Existe alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de ter o Senhor como seu único e suficiente Salvador de sua vida? Existe alguém que quer tomar essa decisão e publicamente confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Talvez você está afastado, ou você está desviado, ou você nunca teve essa experiência. Eu quero falar para você que Romanos 5:1, ele faz paz com Deus. E como o pastor Jorge leu, Filipenses 4:6, e ele nos dá a paz de Deus que excede todo entendimento. Você quer viver essa experiência? Convido você à frente. Alguém que quer tomar essa decisão? Feche seus olhos, louve ao Senhor. Se qualquer hora você quiser, vem à frente. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Amém? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és meu Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente do teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente do teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso,
Essa é uma noite de restauração, igreja. Hoje tem festa no céu para a glória de Deus. Aleluia! Se derrame aos presença do Senhor. Se o Espírito Santo está te incomodando, não permita que o seu ego não deixe. Alguém nessa noite que ainda quer tomar essa decisão, te faz esse convite mais uma vez. Geralmente eu não estendo, mas é a melhor experiência que nós podemos ter em nossa vida. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Estenda suas mãos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos exaltar o Senhor, meus irmãos. Lucas 15 vai dizer que nesse exato momento vocês agora são motivo de festa no céu. Se tem festa no céu, tem festa aqui para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos estar orando, porque esse vazio só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus para a glória de Deus. Papai querido, eis aqui os teus filhos. Eis aqui, Pai, que publicamente eles veem a presença do Senhor. Publicamente eles se entregam ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor agora os resgatou, Pai. E esta bênção, este dom gratuito agora nos alcançam, Pai. A salvação. E houve festa no céu. E a festa agora aqui na terra para o louvor e para a glória de Deus, Pai. Para a glória de Deus, Pai. Assim nós somos gratos e assim nós celebramos para a glória de Jesus. Amém. Publicamente, digam assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Sou grato por fazer parte desta igreja e aguardar a volta do Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia. Publicamente foi feito. Exalte ao Senhor. Cante conosco. Abraço, meus irmãos. Você pode celebrar com os nossos irmãos, pode vir quem quiser abraçar, fique à vontade. Meus irmãos, esta, como a gente falou hoje de manhã aqui, né? Igreja não é um lugar para ir, mas é uma família de se pertencer. Agora vocês fazem parte da família do corpo de Cristo, para a glória de Deus, aleluia, amém? E como eu vou falar, seja bem-vindo, principalmente vocês que agora foram motivo de festa no céu, bem-vindo à melhor forma de começar o ano. Agora tudo é novo. Eis que tudo se faz novo para a glória de Deus. Eu quero dizer para você, igreja, seja bem-vindo à melhor forma de iniciar uma semana na presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos estar orando.
E logo mais eu quero apertar sua mão ali logo após a bênção apostólica. Papai querido, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite, Pai. Obrigado pelo milagre, Pai, o dom da vida, Pai, espiritual que o Senhor nos reconciliou, Pai. Obrigado pelo conduzir do Senhor neste culto, pelo operar do Espírito Santo do Senhor, o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqui eu te peço, Pai, que os teus filhos venham ter uma semana extraordinária, uma semana abençoada para o louvor, para a glória do nome do Senhor. Papai querido, abençoe a vida de cada irmão.